Então, boa tarde. Queria começar por dar as boas-vindas aos convidados que não são da casa. A professora Cristina Espadinha, que é professora da Faculdade de Motricidade Humana no Departamento de Educação Especial e de Reabilitação. É doutorada em Motricidade Humana na especialidade de Educação Especial e de Reabilitação. O Dr. Jorge Fernandes é licenciado em Gestão pelo ISCTE, por esse motivo ficou aqui mais próximo dos professores da casa. É especialista em Tecnologia de Apoio e Acessibilidade de Conteúdos Digitais e membro da Unidade de Inclusão e Acessibilidade da FCT. Na ponta direita está a professora Margarida Prestrelo, que é doutorada em Sociologia na especialidade de Teorias e Métodos da Sociologia. É atualmente professora auxiliar do ISCTE-UEL, do Departamento de Métodos de Pesquisa Social, da Escola de Sociologia e Políticas Públicas. Eu, como já vou conhecendo, sinto que é uma pessoa muito generosa na sua entrega à docência e tem sido uma das professoras mais disponíveis e mais atentas a certos alunos que o ISCTE, eu penso que ela é seguramente atenta a todos os alunos, sem exceção, mas tem acompanhado com constância alguns alunos com maiores dificuldades do ponto de vista das necessidades educativas especiais e, em particular, com essa atenção, tem sido certamente um apoio importante para alguns destes alunos e, em particular, do David Varela e o Nuno Vicente ainda não. Pois. O David Varela é um exemplo para nós todos, é um aluno que vem ao ISCTE quando pode, mas em muitas ocasiões tem as suas aulas em teleaula e, portanto, é um dispositivo, é uma ferramenta que o ISCTE pode ter graças a um protocolo com a Fundação PT. O aluno em casa pode mobilizar a câmara, funciona pela internet, naturalmente. É um sistema que é utilizado em muitos estabelecimentos do ensino secundário, aqueles que requerem esse equipamento e esse dispositivo. E no ensino superior, tanto quanto sabemos, seremos a única instituição que dispõe deste sistema de teleaula, o que é obviamente para nós uma satisfação, sabendo-se que alguns dos alunos que têm gozado dessa facilidade já tentaram prosseguir os seus estudos em outras instituições do ensino superior e não encontraram lá condições humanas e técnicas para poderem continuar a fazê-lo. E, portanto, a professora Margarida Prestrelo tem sido especialmente generosa neste aspecto. O professor Paulo Tormenta Pinto, meu amigo, e arquiteto, é doutorado em Arquitetura pela Universidade Politécnica da Catalunha, é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE-UEL e foi a pessoa que construiu o currículo de um curso que o ISCTE ainda deseja lançar sobre projeto inclusivo. Eu diria que a inclusão de alunos há de ocorrer pela via tecnológica, pela via da reabilitação ou pela prática desportiva ou pela prática física, mas necessariamente também por via da arquitetura, o que já me tem levado a pensar que seria um tema interessante para ser abordado no próprio Departamento de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE. Eu chamo-me Zé Luís Saldanha, estou no
próximo do fim do meu mandato como Presidente do Conselho Pedagógico. Temos procurado fazer, dentro das nossas possibilidades, a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, e é uma questão que eu depois também gostaria de colocar aqui ao Paulo, na sua qualidade de arquiteto, fazer algumas considerações sobre a acessibilidade de edifícios e de espaços públicos, uma vez que o Paulo já projetou conjuntos de interesse social, em particular na fase em que esteve a trabalhar na Câmara Municipal de Lisboa, e, portanto, a relação do espaço arquitetónico interior e exterior, e até que ponto é que ele sente que este é uma dimensão que tem merecido a atenção por parte dos profissionais. Antes de passar a palavra à professora Cristina Espadinha, que irá passar uma apresentação, eu gostaria de dizer que nós dispomos das condições arquitetónicas de acessibilidade dos edifícios, que têm sido bastante reconhecidos pelos alunos com necessidades educativas especiais e que têm lentamente tornado o ISCTE uma instituição também ela que promove a inclusão e, portanto, começa a ser reconhecida por alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, dispomos do espaço, dispomos de condições arquitetónicas, dispomos de algumas condições tecnológicas, provavelmente bastante favoráveis quando comparadas com algumas outras instituições. Há uma peça que ainda nos falta, que é encontrar o enquadramento humano de apoio aos próprios docentes que, enfim, precisam de algum amparo e aconselhamento. E, por essa via, no Conselho Pedagógico, consideramos na Comissão Permanente que ocorreu há 2 semanas um plano de integração de alunos com necessidades educativas especiais do ISCTE e UEL, no qual tanto os alunos poderão encontrar apoio e auxílio no seu trabalho, como, além disso, os docentes também poderão encontrar um acompanhamento anterior ao acesso dos alunos no ISCTE, portanto uma espécie de uma ficha preliminar para que os docentes conheçam as circunstâncias próprias dos alunos aos quais irão lecionar aulas durante esse semestre, e que depois os alunos vão sendo acompanhados de tal maneira que se consiga associar a dimensão do espaço físico, o espaço tecnológico, no qual a biblioteca também tem desenvolvido esforços muito meritórios na produção de conteúdos e no seu apetrechamento para receber alunos nessas condições. A dimensão tecnológica também por via do tal sistema teleaula, e procurar ir melhorando as circunstâncias em que os alunos são recebidos quando elegem esta instituição para fazer o seu trabalho. Portanto, quando, por exemplo, eu falo da eventualidade da arquitetura fazer alguns exercícios por parte dos seus estudantes, tendo em atenção particular questões deste tipo, seguramente que é muito interessante termos cá pessoas de fora, porque eventualmente num lançamento de exercícios dessa natureza será oportuno encontrar pessoas com experiência que podem fazer um input de conhecimento. Portanto, até ao final do mandato que terei, vou procurar que este plano de integração avance e até, enfim, com outros esforços que temos desenvolvido, e eu espero concretizar tudo isto antes do começo do meu mandato. Portanto, vamos ter aqui uma conversa coloquial. Quem tiver interesse colocará as questões que deseje, mas iríamos então iniciar com algumas palavras da professora Cristina Espadinha, a quem se agradece. Obrigado. Bem, muito obrigada.
É a primeira vez que eu venho aqui e já estou ali só com uma provocação. Eu gosto de provocar as pessoas, peço desculpa, mas as questões da acessibilidade para mim têm que ser uma provocação. E aqui a maior provocação é mesmo, eu sou contra a pena de morte, mas se ela existir tem que ser acessível a todos. E isto implica que nós consideramos que todas as pessoas, independentemente das suas características, são iguais e têm os direitos iguais. Isto desde 1948, os países todos do mundo assinaram e disseram que sim. Estamos em 2014 e isto ainda não corre bem, mas isto há de chegar lá. E vamos começar com um videozinho, que eu acho que se calhar muita gente pode conhecer, e agora vamos ver se isto não vai correr bem assim. Com licença. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Désormais, les espaces EDF sont accessibles à tous. Bem, isto é um pequeno vídeo, uma publicidade, mas que eu acho muito interessante para introduzir este tema, que é o que é realmente a acessibilidade, o que são as barreiras. Porque as barreiras dependem das nossas capacidades. E as capacidades dos seres humanos são completamente distintas. Eu às vezes dou numa aula uns videozinhos sobre a diversidade do que é o ser humano. E há lá uns meninos que para irem para a escola atravessam e fazem coisas que eu cedidamente não faria porque teria medo, porque eles atravessam para lá aquelas pontes assim só com umas cordazinhas, fazem coisas extraordinárias e eu neste caso seria deficiente, porque eu de certeza absoluta, no momento em que pusesse lá o pezinho já estava a fugir. E, portanto, a acessibilidade depende muito do ponto de vista e depende muito das atitudes das pessoas. E a acessibilidade, mesmo a nível europeu, já não é definida a partir das barreiras arquitetónicas e da acessibilidade muito tradicional vista para as pessoas com deficiência motora, com deficiência. A acessibilidade é uma coisa que é do interesse de todas as pessoas, porque muitas das soluções, e quando nós começamos a ver, há soluções que de repente passam a ser o ideal para todos nós. Há uma pessoa que muitas vezes vai lá à faculdade, por acaso está em cadeira de rodas, por acaso é tetraplégica, e que me diz, quando me convidam para ir a algum lado, eu só pergunto, algum centro comercial lá ao pé? E a primeira vez que ele me disse, desculpa? Pois é que num centro comercial eu consigo ir à casa de banho, eu consigo entrar, sair e não preciso de ir pelos fundos, porque os centros comerciais estão desenhados para as pessoas deslocarem com cadeiras, com carrinhos de compras. E tem espaço de mobilidade. E aquilo não são medidas de acessibilidade, mas são medidas de acessibilidade. E o conceito europeu joga muito com isto e diz que a acessibilidade o envolvimento deve permitir a todos os indivíduos se desenvolverem enquanto pessoas. Portanto, é uma coisa que não tem nada a ver com as pessoas com deficiência, é para todos. Deve terem atenção, o desenho, deve terem atenção a diversidade da população e a necessidade que todas as pessoas têm de ser independentes. Portanto, um espaço não é pensado como um conjunto de edifícios, e agora se calhar vou levar aqui, estes senhores arquitetos se calhar não vão gostar do que eu possa dizer, porque eu às vezes meto assim umas argoladas, mas o espaço tem que ser mais do que isso. O espaço é para ser vivido, é para as pessoas usarem, para as pessoas usufruírem. E por acaso é bom que eles tenham lá uns edifícios e que façam umas coisas giras, e também a acessibilidade, de acordo com o conceito europeu, tem 4 ou 3 pontos. Ele deve ser funcional, compreensível e estético. Portanto, quando nós vemos esta definição do conceito europeu da acessibilidade, pensamos, mas o que é que isto tem a ver com a acessibilidade? O problema é que isto é que é a acessibilidade. A acessibilidade tem que ser algo que permita todas as pessoas, e porque nós há dias que até estamos com mais capacidades, outros que não temos tantas capacidades, de vez em quando
Há alguém que, lá na faculdade, por acaso agora estamos na fase de, como eu digo, que é a temporada das canadianas. Os alunos de Educação Física chegam ao fim do semestre, começam-se a cansar, começam a haver as lesões e a partir de uma determinada altura só começamos a ouvir no corredor. Tchoc, 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 tchoc. São as canadianas, é a temporada. E por acaso a minha faculdade é muito boa, nós pensamos muito neste assunto, mas é uma faculdade do tempo, ela vai fazer 75 anos. Portanto, do ponto de vista da acessibilidade, pronto, os alunos fazem exercício, exercitam bem os braços, é o que eu vos digo. E de vez em quando escorregam assim e ficam a exercitar bem o equilíbrio também. Mas acaba por ser esta vivência, e os espaços têm que ser vividos, têm que ser utilizados e a acessibilidade é para toda a gente. E para fazer tudo. E temos aqui o exemplo de pessoas a fazer campismo. Muitas vezes as pessoas só pensam nas coisas mais óbvias, mas as pessoas com deficiência, tal como as outras, gostam de ir acampar, gostam de ir para a noite, gostam de estar sossegadas numa biblioteca. Não há que haver limitações. Portanto, todos os espaços, especialmente os públicos, têm que ser pensados e desenhados para que todas as pessoas possam usar e abusar desses espaços, no bom sentido. Já agora, temos ali em 2013, eles estabeleceram uma meta, a Comunidade Europeia, que até 2010 todos os espaços deviam ser acessíveis. E eu gosto de dizer estas coisas, mas acho que 2010 já foi. Mas pronto, continuamos a ter que pensar e a ter que fazer estas reuniões e estes encontros, que eu sou contra, do ponto de vista teórico. Porque isto não devia de haver necessidade de nós pensarmos na acessibilidade. A acessibilidade devia de ser um dado adquirido. Esta é uma imagem também muitas vezes usadas, quer por designers, quer para nós ensinarmos as pessoas que são responsáveis por desenhar edifícios, que nós ocupamos, a nossa mancha, a nossa pegada é muito diferente e não é só quando temos as cadeiras de rodas, por exemplo, é quando temos um guarda-chuva, que ocupamos um bocadinho mais de espaço, ou quando andamos de bicicleta, ou quando estamos carregados com malas, os nossos espaços também vão variando. Portanto, mais uma vez, esta imagem ilustra bem a necessidade de nós pensarmos, no geral, que a acessibilidade e as políticas de acessibilidade não são para as pessoas com deficiência. As políticas de acessibilidade têm que ser para todas as pessoas. Tradicionalmente, as dificuldades de acesso e à acessibilidade eram dirigidas para estes públicos, às pessoas que têm limitações ambulatórias, pessoas em cadeira de rodas, pessoas cegas, pessoas com baixa visão. Nós temos que ter uma outra perspectiva quando estamos a pensar nas pessoas que nós vamos fazer alguma coisa. E temos aqui alguns exemplos das questões da acessibilidade. Temos ali um multibanco muito bem posicionado, em Lisboa há uns quantos assim. São máquinas que são desenhadas para serem colocadas ao nível da loja e não da rua, e depois fazem aqui uns desenhos, que é aquilo altamente acessível para todas as pessoas caírem e partirem a cabeça. E depois temos ali uma jovem a deslocar-se na rua, porque não tem barreiras, a deslocar-se em patins em linha, uma jovem de 70 anos, ou para aí. Portanto, mais uma vez, a diversidade do ser humano tem que ser pensada e nós temos que pensar que a acessibilidade, por exemplo, à escrita, à mensagem escrita, que é uma das questões da acessibilidade, por exemplo, é para todas as pessoas com deficiência, desde as deficiências intelectuais às deficiências visuais, mas também quando nós vamos lá fora e não conhecemos o código de escrita, também começamos de repente a ter uma deficiência. Na emissão de mensagens orais, na compreensão da mensagem oral, portanto, começamos a ver que as questões não devem estar focadas, nem os apoios, por exemplo, no ensino superior, não devem estar focados nas deficiências, mas sim nas necessidades que todos nós, enquanto estudantes, podemos ter. E agora, rapidamente, eu vou fazer publicidade. Eu fiz um doutoramento
na área do apoio aos alunos com deficiência visual, neste caso em Portugal. Tentei perceber quais eram as necessidades e quais eram as respostas que eles tiveram. A amostra passou por cerca de 100 pessoas. No momento da entrevista só havia 24 estudantes que estavam em situação de ensino, mas, portanto, abarquei e esta amostra foi representativa do que é a realidade nacional. Eu vou passar à frente, que isto não tem assim muito. Interessa aqui escolher ou perceber que as pessoas com deficiência visual acabaram por ser ou ter as suas escolhas limitadas derivado à sua área, ao seu problema de deficiência visual, mas também muito pela falta de apoio. Eles iam procurar as instituições, perceber que tipo de apoio é que poderiam ter na própria instituição e depois no mercado de trabalho, e então começaram a restringir e têm uma tendência de escolha mais restrita do que os restantes, os colegas que frequentam as universidades. Eu vou passar isto, desculpem lá à frente, isto são números, ok. Em síntese. Estes alunos, durante o seu percurso escolar, tiveram, por terem deficiência visual, têm a principal dificuldade será no acesso à informação escrita. E muitas vezes o problema que nós temos aqui, e que foi identificado também, é na ausência ou nas dificuldades que tem havido no percurso educativo português, em que a escola especial foi colocada de lado e os alunos deixaram de saber e dominar o braille. Os professores também não dominam assim tanto, e no ensino superior, então, acho que conheço 2 ou 3 pessoas, porque eu trabalho na área da deficiência visual, que sabem braille no ensino superior, mas é coincidência, porque se eu não fosse desta área, eu acho que não conhecia ninguém. E muitas vezes o braille, que é uma ferramenta essencial para estes alunos conseguirem ter e compreender e ter acesso à informação escrita, tem havido muita dificuldade dos alunos terem qualidade. E começa a haver, e depois aqui o Jorge provavelmente irá falar disto, começa a haver muitos meios informáticos que permitem o acesso à informação, e mesmo ao braille, e que acabam por ter graves problemas, uma vez que os professores não têm formação e não sabem construir materiais acessíveis, por um lado. Esse é um grave problema, porque visualmente os nossos slides podem ser muito bonitos, mas não são inteligíveis quando um leitor de ecrã tenta passar por eles, porque não estão construídos de acordo com regras muito simples e que podem ser facilitadoras dos alunos, do acesso à informação. E, por outro lado, não têm domínio do braille. Há muitos alunos, e uma das conclusões do meu estudo é que muitos deles começaram e falharam o seu sucesso académico porque eles não aprenderam a ler, eles aprenderam a ouvir. E do ler ao ouvir temos aqui muitas diferenças. Eu vou passar um bocadinho à frente. Curiosamente, eu vou passar mesmo rápido, para nós podermos depois conversar um bocadinho. Houve 2 serviços que eles valorizaram muito para o contributo para o seu sucesso académico. Foi a existência de um centro de produção de material, especialmente os mais antigos, porque o braille agora existem formatos digitais que se consegue ter com alguma facilidade, mas há uns anos há 10, 15 anos isto não era assim. E existirem postos de trabalho adaptados. Portanto, existirem computadores com leitores de ecrãs, com impressoras braille, para eles poderem aceder. Mas, curiosamente, e isto foi uma coisa que eu não coloquei à partida, mas surgiu das minhas conversas, porque eu passei mais ou menos cerca de 1 hora a conversar com cada uma das pessoas que eu entrevistei. E na literatura eu segui aqueles procedimentos todos científicos, andei a ver quais eram as variáveis, blá, 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 e ninguém falava de uma coisa que eu depois comecei-me a perceber e tive que criar uma variável para isso. E descobri que é essa variável que tem mais impacto no sucesso académico dos estudantes com deficiência visual, que é existir uma rede de apoio informal. Aqueles que tiveram colegas que liam para eles, aqueles que tinham colegas que partilhavam. E, por exemplo, houve um jovem que me disse:
Eu era muito bom a línguas. Eu fazia as traduções e eles liam para mim. E ele não precisou de nenhum serviço de apoio. Ele teve sucesso. E esta rede informal vem para aquilo que eu acabei de falar inicialmente, ou vem dar naquilo que eu falei inicialmente, que é as questões, a acessibilidade é para todos e muitas vezes nós não precisamos de ter serviços específicos de apoio às pessoas com deficiência, nós precisamos ter serviços de apoio às necessidades de todas as pessoas, que são diferentes. E todos nós aqui, provavelmente, se nós formos procurar, só aqui nesta amostrazinha, temos aqui pessoas, está aqui uma pessoa que precisa de óculos, eu provavelmente precisaria de um aparelho auditivo que eu ouço muito mal. Todos nós temos características diferentes. Portanto, vou só acabar com esta provocação. Eu acho que precisamos de uma sociedade que não fale em acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência. Eu não gosto de falar disto. Eu concordo plenamente com a professora Cristina Espadinha quando diz que não devia ser necessário fazer reuniões destas, porque parece-me que... Eu inventei uma frase aqui há uns tempos, não sei se é inventada ali em algum lado, onde proponho que um dos segredos para a felicidade é nós valorizarmos aquilo que temos, sem termos que perder aquilo que temos e sentirmos falta daquilo que tivemos. Ou seja, eu tenho um objeto que gosto ou tenho alguma coisa que de repente perco e depois, estou a usar a metáfora, não é, a partir do objeto, depois de o perder é que sinto falta daquilo que já tive. E se nós valorizarmos aquilo que já temos, sem termos que perdê-lo para perceber o que tivemos de precioso, e isto pode ser verdade nas relações humanas, na capacidade de caminhar, e, portanto, sentirmos todos a sorte que temos em podermos dispor de todas as faculdades do nosso corpo e percebermos que há pessoas que não têm essa sorte. E parece-me que isto não devia ser necessário de passar e de dizer às pessoas, porque as pessoas deviam compreender isso sozinhos. O que significa que já tem aqui sido conversado por vezes que há colegas como a Margarida, à qual já passarei a palavra a seguir, que lhe vou colocar umas perguntas. Há colegas que têm mais disponibilidade ou menos disponibilidade, sem conseguirem compreender que poderiam ser eles que estavam na posição de alguém que merece mais atenção. E não terem que vir eles a ficarem nessa condição para perceberem como é que poderia a coisa ter decorrido. Relativamente a esta questão, eu ia perguntar se a Margarida gostava de partilhar alguma experiência desta forma generosa que nós conseguimos sentir que tem junto dos alunos, e qual é que é a sua perspectiva sobre esta questão, se quiser partilhar connosco. Bem, boa noite, não é? Ou boa tarde. Queria também, gostei muito da sua intervenção e, antes de mais, gostava de fazer aqui precisar que não sou eu apenas que tenho atenção ou que tive o privilégio... Eu posso falar? Não, é preciso falar com este. Pronto. Tive o privilégio de facto, ter o David Varela como meu aluno. Mas... fala-se sempre de quem? Estava a falar de si. Ainda por cima. Mal, só podia, claro. Olá, David. Olá. Pronto, estava eu a dizer que tive o privilégio de ter o David Varela, que está aqui como aluno. Mas está ali a professora Madalena Ramos, que tem sido docente, neste momento é docente do Vicente,
A professora Ana Cristina também foi docente do Vicente e não me recordo se chegaste a ser professora do David também. Portanto, eu tive, de facto, fui a primeira docente, nomeadamente na área das análises de dados do David, e talvez por isso e porque me sensibilizou bastante, tenha divulgado e tenha falado, etc. Mas acho que há um grande trabalho por parte de muitos colegas nossos. Eu estou portanto, chamo e referi quem é da minha equipa e sei que têm essa atenção. Portanto, o que é que eu posso partilhar? Por um lado, quando digo que é um privilégio é porque aprendi muito, não é? E a questão que foi colocada que é como é que nós nos podemos posicionar e como é que nós conseguimos perceber o outro. Eu tive sempre, e acho que com a idade vou ficando assim um bocadinho mais sensível, que é colocar-me na posição do outro, isto é, pensar como é que é estar numa sala de aula, estar cheio de sono, isto independentemente de ter, ou seja, a situação de às 8 da manhã estarmos todos a abrir a boca, cheios de sono, e como é que se consegue, por um lado, cativar o aluno, motivar e conseguir conjugar tudo isto com o ritmo louco em que nós andamos. Ou seja, é um pouco angustiante nós sentirmos isso, a idade também pesa, não é? Mas as nossas atividades hoje como docentes, acho que todos vamos sentindo isso, pelo menos nos corredores sentimos, que a qualidade que nós poderíamos ter e aquilo que temos para dar aos nossos alunos, cada vez é mais difícil em fazê-la como nós gostaríamos e desejaríamos. Não é só porque eu estou a dar aulas há 28 anos, ou há 29, já não sei bem, mas não só a falta de energia, mas eu acho que hoje faço muito mais do que fazia há 29 anos. E não quer dizer que seja melhor. Não tenho tempo a pensar, não tenho tempo a refletir, não tenho tempo para ler e não tenho tempo para comunicar com quem gostaria de comunicar. E vou dar um exemplo que é o David, não é? Que está aqui e que sabe bem que há muito tempo que estamos à espera de poder ir beber uns copos, que também faz parte, não é, da nossa vida. Por outro lado, várias vezes tentamos falar via Skype, mas nunca temos tempo. E quem diz isto relativamente ao David, diz, e assim estou de acordo consigo, a qualquer outro, tais como alunos que nós temos. Por muito esforço que nós façamos, hoje uma avaliação que é feita dos docentes não é pelo facto de ser um bom docente e ter qualidades em termos humanos. A universidade hoje está virada para... nós somos mais um número e o facto de não clicar num botão àquela hora, naquele dia, isso faz com que o docente ou quem está a ser avaliado tenha menos qualidade segundo essas normas e regras. E, portanto, entrou-se num... eu acho que é quase que claustrofóbico a forma como nós andamos a funcionar. E o que é que isto significa? Significa que aquilo que temos vocação e que poderíamos dar mais, estamos muito limitados porque um dia tem 24 horas e porque nós temos muito que dar resposta. Pronto, feito esta parte, que eu acho que é aquilo que eu sinto cada vez mais,
Falarei um bocadinho da experiência que tive com o David e que fiquei muito satisfeita em perceber que neste momento, eu tinha aqui algumas notas que tinha colocado, e que vem um bocadinho no seguimento de maio de 2014, onde houve aqui um colóquio sobre inclusividade, e que tinha a ver com uma questão que é, eu, aliás, deixem-me só aqui ir buscar. Ok. Exatamente. Que a questão não está tanto na forma como nós tentamos encarar as dificuldades. A questão está em conseguir, de facto, ultrapassar essas dificuldades. Há coisas muito simples e que eu fiquei muito satisfeita que têm a ver, por exemplo, com a questão da comunicação. Isto é, quando o David entrou no ISCTE, devido às praxes, os colegas já o conheciam. A primeira vez que o David, e eu tive aula com o David, eu não conhecia o David. E fiquei espantada e satisfeita porque os colegas já conheciam o David e, portanto, o David estava completamente já integrado na turma. Neste momento, fico satisfeita em nós, docentes, já estarmos preparados e sabermos quais são as necessidades que vamos ter de algum aluno que tenha, portanto, uma deficiência e que precise do nosso apoio. A questão é, independentemente do tipo de termos alunos que precisam mais de apoio do que outros, nós temos turmas enormes. E a tendência é exatamente para ter cada vez turmas com um maior número, porque em termos económicos é mais rentável, não é? Ora, de facto, por vezes é difícil conseguir comunicar, por exemplo, o David sabe bem disso, que no início nós tivemos, eu vou dar aqui o testemunho de uma aula em que eu tive com os alunos da turma onde o David frequentava, que eram alunos de primeiro ano, de manhã, ainda um pouco infantis e pouco maduros, em que numa aula de laboratório tínhamos 50 alunos e que o David, nessa altura, era via Skype, portanto ainda não havia a tecnologia que hoje estamos a utilizar. E o David não ouvia nada. Porquê? Porque para já é um laboratório, com os computadores, há muito ruído. E várias vezes eu pedi aos alunos para terem atenção, porque o David estava a tentar acompanhar. De facto, o David é uma pessoa especial nesse aspecto e disse, não se preocupe, depois conversamos. E não foi possível o David acompanhar, não sei se recorda, essa aula, porque conversámos então depois, quando eu fui para o gabinete e esclareci as dúvidas, etc., de David. Ora bem, de facto, os colegas nem se apercebiam do que é que se estava ali a passar. Ora bem, se efetivamente, em vez de ter 50 alunos, nós tivéssemos 25 alunos, provavelmente as condições seriam diferentes. Portanto, eu acho que é importantíssimo a integração e a inclusividade de qualquer aluno, mas temos que começar exatamente, não só por aquilo que já vai ser feito, que é dar informação. Nomeadamente, agora houve um workshop de linguagem gestual que eu gostaria, aliás, em maio falei nisso, e é-me completamente impossível devido às atividades que nós temos. Mas quem diz isso, diz outras, vir a assistir a colóquios, etc, etc. Portanto, há aqui algo que é sistémico, que é mais global e que, efetivamente, não pode ser só a boa vontade e a disponibilidade, porque nós acabamos por estar muito frustrados porque, de facto, não conseguimos dar resposta àquilo que era suposto fazer. E quando disse que cada vez, e que fica um pouco constrangida
quando se fala em ter reuniões para debater estas questões, eu, pelo contrário, vou-lhe dizer que fico satisfeita que se comece a alertar e se comece a ter um bocadinho de tempo para refletir sobre estas questões. Porque não é só, eu acho que, de facto, a formação dos docentes é fundamental, não é? A sensibilidade é fundamental, porque estar numa aula em que se tem um aluno que tem deficiência auditiva, que nós sabemos, mas que o aluno nunca quis manifestar, portanto, esse problema por questões de integração, e ter sensibilidade para chamar esse aluno e não mostrando que ele tem essa deficiência, mas para que ele esteja num local em que consiga ouvir-nos, é uma questão de sensibilidade e que qualquer docente deve ter essa sensibilidade. A não ser que tenha turmas com 50 alunos e que nem se consiga aperceber de quem são os seus alunos. Portanto, eu acho que aqui há uma questão de qualidade versus quantidade versus números, que nós somos cada vez mais, e não avaliar de que, de facto, é um sucesso, e o ISCTE, nesse aspecto, tem sido um sucesso, em conseguir que alunos como o David, que frequentaram o ISCTE, neste momento esteja a frequentar um mestrado. No entanto, eu soube ontem que o David tinha pedido uma bolsa de estudo, não é? E que lhe foi recusada essa bolsa em termos de financiamento. Porquê? Porque se considera que o David tem imensos recursos. A questão que aqui se coloca é que o David, para se deslocar ao ISCTE, isto pela minha experiência e por aquilo que eu sei, ou vem a mãe do David com ele, ou então tem custos que estão associados. Portanto, a questão económica também é importante e ter isso em conta. Não sei se, quer dizer, há muitas... Já agora só uma questão que eu acho que gostaria de abordar, que tem a ver com o que os colegas, nomeadamente o David, ganharam em ter tido o David na turma. Isto é, houve uma grande proximidade, houve uma grande colaboração, mas não só dos colegas em relação ao David, mas muitíssimo do David em relação aos colegas. Portanto, tinham trabalhos de grupo, em que o David esclarecia dúvidas, apoiava, e quando nós iniciámos o segundo ano, em que o David, aliás, no segundo ano em que o David estava, David falou comigo e disse-me se eu precisasse que o David apoiasse ou integrasse colegas, que estava disponível para isso. De facto, é uma lição de vida e eu acho que foi e é um privilégio conhecer pessoas assim. E que para os colegas também será. E aquilo que disse, que é nós darmos valor àquilo que temos, normalmente quando se chega a uma certa idade nós começamos a dar valor àquilo que temos porque deixamos de ter outras coisas que tínhamos, precisamente por isso, não é? Podemos acordar e não conseguir andar, etc. Mas eu acho que a experiência que os colegas tiveram pelo facto de serem colegas do David, no primeiro ano faz com que eles deem muito valor a tudo o que têm. É impossível não dar. Um pouco na linha do que eu dizia há pouco, como costumo dar aulas relacionadas com a história da cidade, também tento para comentar com os alunos que a palavra política vem de polis, como todos sabemos, o nome da cidade grega. A palavra urbanidade vem de urbano. As universidades existem nas cidades, com exceção daquelas
que tem uma vocação para as ciências naturais, para a agricultura, etc. E a palavra civilização também deriva de civitas, cidade, em romano. E eu cheguei à conclusão que a civilização deriva do respeito pelos outros. Na verdade, aqui há uns tempos vi um programa na televisão sobre a domesticação de animais e no fim do programa, como uma graça final, diziam que, bem vistas as coisas, o animal que mais extraordinariamente se civilizou foi o ser humano, porque nós vivemos em ambientes bastante congestionados e conseguimos desenvolver a capacidade de nos tolerarmos uns aos outros. E isto é tanto mais assim nas cidades. E, portanto, esta questão do respeito pelos outros é onde radica para mim a boa educação, porque o resto, se trata ou não trata por professor ou doutor ou senhor magistrado ou senhor secretário de Estado, etc., é tudo um bocadinho, quer dizer, flores na lapela. A propósito desta questão da urbanidade, eu ia aqui perguntar ao meu colega Paulo Tormenta Pinto, que realmente projetou muita arquitetura e, em particular, conjuntos arquitetónicos que envolvem a dimensão do espaço urbano, que ele desenvolva um bocadinho o tema, tanto no ISCTE como na sua experiência, mas eu posso dizer uma coisa, em todo caso, à professora Cristina Espadinha. Os arquitetos gostam de resolver problemas cruzando as suas diversas variáveis, o que significa que aquilo que é uma legislação a respeitar e aquilo que é mais uma equação, uma variável da equação, até torna o trabalho mais divertido. Ou seja, nós sentirmos que o nosso projeto consegue responder a todas as questões a que devia responder. E há outra coisa que eu gostava apenas de comentar, quando há pouco falou na dimensão funcional e compreensível e ética, estética, perdão, eu é que escrevi ética, porque eu gosto de ligar aquilo que é estético com o ético, porque não há estética sem a dimensão ética e a ética naturalmente converte-se num objeto estético, o que significa que se nós dermos uma resposta funcional e compreensível, eu quase que diria que ela é já por natureza estética ou ética. E, portanto, ia passar aqui a palavra um bocadinho ao meu colega Paulo, que poderá falar do tema da pós-graduação em projeto inclusivo, que certamente que toca com estes assuntos. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria, antes de mais, agradecer o convite à Biblioteca por me ter convidado para estar aqui, para refletir sobre estes temas. E queria agradecer a introdução que o José Luís Saldanha fez. Eu gostava de colocar o assunto um pouco fazendo uma ligação sobre o que são os desafios do ensino e do ensino concretamente da área à qual estou ligado, que é a área da arquitetura, e aproveitar um pouco esta questão sobre estes mesmos desafios e tentar refletir um pouco sobre a situação em que nos encontramos. Nós, obviamente, que estamos a operar sobre um contexto muito particular, quer seja um contexto civilizacional particular, quer seja também um contexto urbano e territorial, que também ele é particular. Designadamente, há um tema que emerge e que está aqui, que foi hoje já aqui referido, que é a importância de uma percepção e de uma compreensão sobre a diferença. Este tema da diferença que pode e que através da diferença nós podemos relacioná-lo com a própria importância da diversidade. Podem parecer questões que nós hoje em dia as debatemos com a maior naturalidade, utilizando estes termos com uma naturalidade grande, mas era muito importante que se percepcionasse, sobretudo no contexto daquilo que é a nossa herança histórica mais próxima e designadamente a herança que temos a partir do século XX, que estes temas são temas que começam a ter uma relevância maior no discurso, sobretudo num contexto de pós-guerra, num contexto de reconstrução
da Europa, num contexto de reconstrução da própria humanidade e que, ao longo dos anos, foram ganhando cada vez mais peso, até chegarmos, obviamente, a uma sensibilidade sobre a importância da diferença com a qual nos temos que debater hoje em dia. E, sobretudo, é neste contexto que nos encontramos e encontramos também com uma aproximação maior entre os povos. As nossas cidades hoje são cada vez mais um local de encontro de pessoas que são oriundas dos mais diversos sítios. São pessoas, todas elas, que têm, se formos analisar, como dizia a Cristina, todas elas têm uma própria especificidade, quer seja uma especificidade do ponto de vista cultural, quer seja uma especificidade do ponto de vista físico, e, portanto, não lidamos com uma identidade coletiva, lidamos com N identidades, com uma identidade diversa. E, portanto, isto, obviamente, que se coloca, sobretudo, que se coloca num contexto onde, para além deste fenómeno, temos um desafio que nos envolve a todos, que é um desafio, e que é justamente o desafio de uma regeneração, de uma reabilitação dos nossos próprios territórios. A legislação sobre as acessibilidades, a última legislação, aquela que vincula os projetos de arquitetura, é uma legislação de 2006, portanto, que define um conjunto de parâmetros dimensionais, mas, obviamente, se nós nos ficarmos especificamente por o cumprimento deste regulamento, abordamos muito pouco aquilo que são os desafios onde estamos a operar. E, portanto, neste contexto da reabilitação e da regeneração que nós temos sobre a mesa como o trabalho principal onde os arquitetos operam e para onde são canalizados todos os nossos investimentos, deparamos-nos com situações muito complexas. Se nós eventualmente estivéssemos a construir um território novo, eventualmente seria mais fácil ou mais simplificado ou mais imperdoável a aplicação de todos os parâmetros dimensionais que permitissem uma acessibilidade global. Agora, nós estamos, de facto, a procurar estabelecer um processo regenerador e, ao mesmo tempo, um processo inclusivo. E, portanto, isto são desafios muito grandes que se colocam às nossas reflexões gerais e, sobretudo, àquilo que nós podemos trazer para a sala de aula para envolver os nossos alunos, futuros arquitetos e futuros urbanistas, no pensamento sobre a cidade e, sobretudo, sobre esta cidade que tem que ser cada vez mais vista como um contentor de vida, como um contentor de vidas. Para nós é obviamente importante que esta partilha seja feita num registro de multidisciplinaridade, enfim, que aquilo que possa ser solicitado, digamos, à arquitetura, seja a integração dentro de um debate onde estas derivadas estejam presentes e onde eventualmente o traço da arquitetura e onde eventualmente a capacidade de operar num território que herdamos, com essas suas contrariedades, com áreas escassas, com uma impossibilidade de aplicarmos na plenitude aquilo que são os regulamentos vigentes, mas com uma capacidade criativa de conseguir transformar aquilo que muitas vezes se coloca como uma impossibilidade, transformá-la numa oportunidade, digamos, são os desafios que nós tentamos colocar aos alunos e que aos arquitetos se colocam de uma maneira geral. Para além das questões que foram aqui faladas com as pessoas ou com os alunos que têm dificuldades de mobilidade ou dificuldades especiais e que carecem de uma atenção particular, eu diria que, e partilhando um pouco aquilo que a Cristina disse, acho que seria ótimo se nós não tivéssemos que falar disto, se isto fosse tão natural como o ar que respiramos, se fosse uma consciência tão normal como outra coisa qualquer, e que não fosse
um processo de especialização que fosse, obviamente, uma questão de sensibilidade e que fosse aqui colocada. Porque, para além destas dificuldades, como dizia há pouco, nós temos outros desafios. Temos um envelhecimento da população, temos e isso também se traduz justamente num desafio e numa dificuldade. Temos as pessoas com dificuldades cognitivas, temos a interação entre as várias comunidades que habitam os nossos territórios e, portanto, isso também é um problema, é uma questão sobre a diferença. Mas, estendendo um pouco mais este pensamento, provavelmente, se nós nos ficarmos especificamente por aqui, perdemos eventualmente também algumas oportunidades, mesmo naquelas populações onde nós pensamos que eventualmente não são tão carentes de uma atenção especial, podemos percepcionar que elas próprias também perderão se estas reflexões não forem traduzidas para a construção da própria cidade. E, portanto, aqui podíamos introduzir um tema que é o tema da valorização, um tema que é de uma plataforma económica, não é? Portanto, que estas questões das acessibilidades nos podem colocar. E elas podem ser extensíveis às pessoas que com filhos têm que habitar na cidade histórica num andar sem elevador, como para uma pessoa que tem uma mobilidade condicionada e que também tem dificuldade de acessibilidade e de sair da sua casa, de chegar à rua ou mesmo de frequentar o espaço urbano. E, portanto, o tema de uma cidade acessível é, obviamente, o tema de uma cidade global que tem implicações na valorização da própria cidade. Eu, obviamente, se colocar o assunto de uma perspectiva económica, mesmo para uma pessoa sem limitações de mobilidade, a cidade amigável, a cidade onde eu me consigo deslocar, onde eu tenho uma diversidade de oferta do comércio, onde eu me posso deslocar com o meu carro de compras ou com o meu filho, onde eu posso circular de uma maneira sem impedimentos e sem barreiras, sem passeios esguios, apertados, sem buracos na rua, etc. Portanto, isto traduz-se numa mais-valia para a própria cidade e para a própria dimensão urbana. E, portanto, em grande medida, certos setores urbanos que se encontram hoje em dia mais depressivos, encontram-se depressivos em muitos casos e em grande medida também pela falta de uma acessibilidade global a que eles podem estar sujeitos, não é? Portanto, e neste contexto emerge, obviamente, uma dimensão que é a dimensão do espaço público. Nós, há uma certa tendência do processo de reabilitação urbana, sobretudo nos seus primórdios, para se vincular demasiado àquilo que é a reabilitação da propriedade privada, dos edifícios, de cada um dos condomínios, não é? Portanto, deixando um pouco para segundo plano aquilo que é a dimensão pública da reabilitação, portanto, do espaço público, do espaço de encontro. E, portanto, eu considero que, felizmente, cada vez esta consciência se amplia e no fundo, gostava de deixar aqui em cima da mesa um pouco esta questão do espaço público, da dimensão pública, do espaço do encontro e do espaço público, daquilo que é fácil de operar, que não depende de um incentivo sobre a propriedade privada, que não depende da congregação específica do condomínio A ou B para transformar o edifício num espaço inclusivo, mas que esta semente pudesse ser lançada através do espaço público, que é um espaço que é muito mais fácil de operar, que está na esfera pública e que é, obviamente, mais acessível, por onde se pode introduzir um processo regenerador e um processo de mudança mais facilitado,
e que pode ser, obviamente, o motor de toda uma transformação de mentalidades, de encontros, e que pode, por si só, semear o desígnio de mudança também no espaço privado. E, portanto, eu acho que este discurso sobre o espaço público é o discurso do encontro das comunidades, do encontro das pessoas, do debate, e é aqui que se pode lançar, de facto, a transformação. Eu acho que, no contexto da cidade de Lisboa, nós temos dado passos bastante significativos. No entanto, há muito, obviamente, a fazer. O vídeo que foi aqui apresentado reflete um pouco, é irónico e provocatório, mas que reflete tudo isto. Nós, hoje em dia, temos muito a fazer, e eu acho que temos muito a fazer, e basicamente temos muito a fazer naquilo que é justamente o espaço público, a eliminação das barreiras nas ruas, nos passeios, a facilidade de circulação, e algo que se possa estender à utilização de todos pela cidade. Portanto, seria de facto muito trágico se nós conseguíssemos percepcionar uma cidade em que só os centros comerciais, em que só o espaço que é construído de raiz pudesse estar conformado a todas as dimensões e a todo um processo de acessibilidades, não é? Portanto, a dificuldade aqui, o grande desafio que nós procuramos trazer para a sala de aula, para além do contágio que tentamos promover aos alunos para uma sensibilidade sobre estes temas, eu acho que o grande debate, a grande questão é efetivamente o espaço público. E era um pouco por aqui que eu queria debater, e foi um pouco neste contexto que nós introduzimos aqui um curso de pós-graduação que gostávamos que tivesse a oportunidade de poder progredir, que é o projeto inclusivo, que no caso do ISCTE promove a relação entre o ISCTE, a Fundação Liga e o Centro Português de Design, um pouco para debater estes temas na especialidade, embora temas como estes têm que ser debatidos não só na especialidade, mas através de uma consciência generalizada para a importância da diferença. Obrigado, Paulo. E agora vamos ter uma apresentação por parte do Dr. Jorge Fernandes. Nós combinámos que iríamos abrir um espectro mais lato. Agora vamos incidir num momento mais objetivado relacionado com a acessibilidade tecnológica, em particular através da internet. Ora, então, muito boa tarde. Eu vou-me levantar e passar ali para o lado do meu computador, uma vez que tudo o que esteja para lá dos 30 centímetros, para mim é um pouco o infinito. Eu também fui estudante aqui no ISCTE, terminei em 93, antes da era da internet, antes quase da era digital. Portanto, nós tínhamos uma sala com alguns computadores aqui no ISCTE. Em casa eu fui patrocinado pelo meu irmão, que comprou um computador topo de gama lá para casa. Sim. Já está? Ok. À partida eu posso mexer aqui mesmo. Estava eu a dizer, fui patrocinado pelo meu irmão com um computador topo de gama lá para casa, portanto isto é em 1989, sensivelmente, e foi quando eu vi, bem, vou poder estacionar pelo menos a máquina de escrever. Eu tinha uma baixa visão já na altura muito acentuada. Recorda-me estar neste mesmo auditório, embora com outro aspecto mais antigo, e ter aqui o professor Ferro Rodrigues a escrever os sumários, altos sumários, escrevia o quadro todo, e é óbvio que eu sonhava, provavelmente na altura, agora que me dava jeito, era uma máquina fotográfica, tirava já uma fotografia do sumário e levava para casa para tirar depois dos respectivos apontamentos. Tal como a Cristina Espadinha disse, acho que a questão das redes são fundamentais, e no caso a rede de colegas para mim foi fundamental. Eu, quando entrei
aqui no ISCTE, logo no dia da praxe, dirigi-me ao professor, que não era professor, e disse-lhe se podia gravar as aulas, né? Perguntei-lhe se podia gravar as aulas, ao que ele me disse: para não te preocupes, isto é tudo a fingir. E foi ele, ao fim e ao cabo, o meu primeiro contacto, e que eu nunca tive propriamente um apoio formal da parte do ISCTE, e o meu apoio foi efetivamente a partir dos próprios colegas. O meu grande problema sempre foi o acesso à informação. E de maneira que, na altura, com os computadores, eu comecei efetivamente a ver que havia ali uma janela de oportunidade muito grande na área dos computadores, e lembro-me perfeitamente que, por exemplo, era um dos únicos que colocava os computadores aqui do ISCTE a fazer análises de sensibilidade em análise financeira, que corresponde a trabalhar com 100 e não sei quantas folhas de cálculo em simultâneo, para depois obter uma tabela pequenina com não sei quantos resultados, e o computador demorava não sei quanto tempo a fazer aquilo. Mas este tipo de oportunidade fez-me, ao fim e ao cabo, depois procurar no mercado algumas vantagens comparativas. O meu primeiro emprego, por acaso até foi no Aqui, a fazer análises de sensibilidade, precisamente por causa de um trabalho que fizemos aqui no ISCTE na altura, mas rapidamente depois eu saltei, digamos, para a área das tecnologias, onde trabalhei durante 8 anos na ACAP, portanto, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, portanto, isto durante os anos 90, onde vi efetivamente nascer um conjunto vastíssimo de tecnologias. Há uma frase que me acompanha, a projeção está ali daquele lado, há uma frase que me acompanha que está redigida no Livro Verde para a Sociedade da Informação, é de 1997. Eu participei, de certa forma, em algum trabalho preparatório deste Livro Verde, e uma das frases que ficou lá inscrita é que a Sociedade da Informação representa um enorme potencial para a inclusão de pessoas com deficiência, portanto, na sociedade. E a minha grande dúvida sempre foi, portanto, ao longo destes anos, é porquê que isso acontece. Portanto, porquê que a Sociedade da Informação efetivamente representa um potencial à inclusão de pessoas com deficiência. E, obviamente, que o grande segredo está na informação digital e naquilo que se consegue fazer, digamos, com ela, com a informação. E no potencial que ela tem de se transformar de acordo com as capacidades do utilizador. Como é que isso se faz? É algo que, ao nível de alguns grupos, nomeadamente do consórcio que criou a World Wide Web, portanto, penso que vocês saibam que a World Wide Web foi inventada por um senhor que é o Tim Berners-Lee, que não é nada mais, nada menos que atualmente o diretor do W3C, World Wide Web, que criou inclusivamente um conjunto de diretrizes de acessibilidade à web, por forma a tornar a internet mais acessível, os conteúdos publicados na internet mais acessível. E há um princípio nessas diretrizes, que já são de 1999, a primeira versão, só à margem, portanto, Portugal foi um dos primeiros a adotar estas regras para a administração pública. Um dos princípios importantes é o princípio da transformação harmoniosa de conteúdos, ou seja, transmitir a mesma mensagem, mas de formas alternativas para que os utilizadores a possam compreender, ou seja, indo ao encontro das capacidades dos utilizadores. Como vocês sabem, hoje em dia nós trabalhamos com aquilo que se chama informação multimédia, portanto, que não é mais do que imagem, texto e som, e há 3 sentidos que nós utilizamos para o acesso à informação, digamos de forma mais privilegiada: a visão, a audição e o tato. Por exemplo, quando falta a visão, o que nós temos que fazer é amplificar toda a mensagem para a área da audição ou para a área do tato. Para isso ser possível, é possível operar ao nível da informação multimédia, no sentido de, por exemplo, transformar texto em áudio ou de transformar
áudio num outro tipo de elemento, de forma a responder ao sentido que está, digamos, operacional. Temos aqui várias expressões do cotidiano que nos mostram aquilo que é a transformação harmoniosa de conteúdos, portanto, desde a legendagem, desde a existência de sintetizadores de fala, desde a existência de linhas braille, desde a existência da língua gestual. Por exemplo, a língua gestual não é mais do que transformar som em imagem que é percepcionada depois visualmente. A tecnologia tem algumas veleidades, portanto, e tem tendência a aumentar, digamos, essas veleidades, que é conseguir fazer estes processos de transformação de forma automática. Por exemplo, é o que acontece hoje em dia, transformando texto em som, por exemplo, com os sintetizadores de fala, pondo, por exemplo, as máquinas a falar. É uma veleidade da tecnologia, de forma a substituir, digamos, uma terceira pessoa que lê para, por exemplo, para as pessoas cegas. Hoje em dia a tecnologia até já vai ao nível da própria língua gestual, também aparecem uns avatares que pretendem fazer o trabalho dos próprios intérpretes de língua gestual. É provável que daqui a 20 anos nós possamos conversar mais sobre este assunto, uma vez que hoje em dia ainda estamos num processo perfeitamente embrionário. É possível ampliar a informação, é possível alterar os contrastes, por exemplo, o slide atualmente está com o contraste alterado, porque no meu caso eu vejo melhor o fundo preto com a letra branca. Portanto, é possível fazer N coisas com a informação que não era possível com o papel. Portanto, no papel, isso não era, de facto, possível operacionalizar. Ao nível da população, portanto, de quem é que nós estamos a falar, por exemplo, no caso português, trago-vos aqui alguns dos números do censo de 2011, em que nos diz que 1,8 milhões de portugueses reportaram algum tipo de limitação funcional. Portanto, poderá ser o andar, o ver, o ouvir. Portanto, e, como vemos pelo gráfico, ele é crescente com a idade. Portanto, com o envelhecimento da população, certamente que este número vai ter tendência também a aumentar. Ao nível de como é que se potencia, digamos, o acesso, há 3 áreas que eu costumo abordar. Portanto, uma delas é a questão das ajudas técnicas ou tecnologias de apoio, no caso da informação. Portanto, é preciso existirem tecnologias de apoio. É preciso também, ao nível dos conteúdos, uma concepção cuidada dos conteúdos. E é necessário também que os próprios serviços de apoio existam. Ou seja, eu posso ter excelentes tecnologias de apoio, posso ter excelentes conteúdos, mas não os sei usar, não é? Portanto, é preciso ter formação, é preciso formação aos mais diversos níveis. Portanto, já falámos aqui no caso dos professores, dos alunos. Portanto, isto é uma cadeia, como estamos no ISCTE, é uma cadeia de valor, não é? Falava-se muito esse termo em termos de gestão. Ao nível dos próprios conteúdos, eu trouxe, digamos, esta reflexão para nos aproximarmos um pouco mais até do tema das bibliotecas e que, por acaso, é curioso que é a primeira vez que eu coloco estes 3 elementos de forma paralela e que me fez refletir que a acessibilidade está relacionada com todos eles. Portanto, ao nível do formato da informação, ao nível dos players ou dos leitores utilizados para esses mesmos formatos. Portanto, podem ser navegadores web, podem ser outro tipo. Depois tenho alguns exemplos. Portanto, há aqui uma panóplia de elementos que é importante refletir quando nós estamos a falar na área dos conteúdos. Algumas das referências que eu trouxe, por exemplo, quando nós estamos a falar no caso dos formatos, hoje em dia existem múltiplos formatos. Portanto, um deles, que é o HTML, muito utilizado na web e que tem a particularidade de ser uma linguagem que, desde a sua origem, começou a ser trabalhada para incorporar as questões de acessibilidade. Portanto, é importante este trabalho dos diversos fabricantes dos formatos de forma a incorporarem
nas suas próprias linguagens de marcação de documentos, as questões de acessibilidade. Por exemplo, eu trago-vos aqui um dos formatos que é o DAISY, portanto, Digital Accessible Information System, que, inclusivamente, o seu acrónimo, há uns anos atrás, portanto, isto no início dos anos 90, aquele A era de áudio, porque foi o formato que esteve na base da digitalização de tudo o que era bibliotecas de livros falados para pessoas cegas. Portanto, é um movimento que começou, no caso, na Suécia e que se tem estendido, digamos, a todo o mundo e que permite fazer coisas como sincronizar texto com áudio e permite ao utilizador, por exemplo, fazer uma pesquisa em tradicionais cassetes de 90 minutos. Hoje em dia é possível fazer a pesquisa no próprio áudio de uma determinada palavra e eu ir logo direto a um determinado tipo de segmento. Isso começou a nascer precisamente neste formato DAISY, que sei que atualmente já foi fundido este tipo de tecnologia até naquilo que se designa o EPUB, que é um dos formatos muito utilizados para a criação de e-books. Eu tenho ali algumas referências. Nós fizemos em tempos um MOOC, portanto um curso que ensina a fazer e-books acessíveis. Portanto, foi feito na altura há cerca de um ano e meio com o Politécnico de Santarém. Aconselho-vos a ver o módulo 2 desse mesmo curso. Portanto, todos os recursos estão disponíveis online. E, digamos, no tempo que tenho, gostaria também de frisar ao nível dos repositórios, que é um dos elementos que nos traz ao fim e ao cabo aqui hoje também, ao nível dos repositórios, fazer referência explícita aqui à Biblioteca Aberta do Ensino Superior, que foi um projeto da UMIC, do qual eu fiz parte, fui um dos elementos, digamos, fundadores da própria UMIC, e em 2004 fui um dos impulsionadores desta Biblioteca Aberta do Ensino Superior, que liga atualmente 7 universidades e que disponibiliza todo o acervo dessas bibliotecas, inclusivamente aqui no ISCTE tem acesso também a essa biblioteca. Pelas conversas que tenho tido com o Bruno Marçal, sei que o próprio ISCTE está interessado em aderir à Biblioteca Aberta do Ensino Superior, o que significa a possibilidade, por exemplo, de um aluno que esteja na Universidade do Porto poder aceder a acervo que esteja aqui, por exemplo, no ISCTE, e vice-versa. Portanto, as tais 7 áreas estão atualmente hoje ligadas. E reparem que isto foi feito em 2004, antes de 2004 nós nem sequer partilhávamos o catálogo das obras. Portanto, nem sequer tínhamos catálogo, não sabíamos o que é que cada um estava a produzir, com o risco de produzir inclusivamente informação duplicada. Portanto, hoje é um passo muito significativo esse tipo de infraestrutura. Existem inclusivamente algumas experiências, por exemplo, nos Estados Unidos, com um repositório que é o Bookshare, que disponibiliza, pelos dados que eu vi inclusivamente ontem, ele inicialmente começou por ser só algo disponível para os alunos e para as escolas dos Estados Unidos, mas que atualmente o próprio repositório também já está disponível mediante uma fee, disponível para que outras instituições e inclusivamente pessoas com necessidades especiais de outros países poderem aceder a esse mesmo acervo. Por exemplo, há um modelo que eu costumo citar com frequência, que é o Safari Books, que é um projeto comercial, meramente comercial, também presumo dos Estados Unidos, mas que tem a particularidade de todos os livros que eles colocam online seguem as regras de acessibilidade, precisamente para dar a qualquer tipo de utilizador a possibilidade de manipular o documento de acordo com as suas necessidades, nomeadamente das necessidades, neste caso, visuais. Portanto, eles seguem efetivamente as regras de acessibilidade, o que é, para um projeto comercial que tem
milhões de livros, neste caso, inclusivamente atualmente até vídeos, vídeos com legendagem, é muito, muito significativo. Um outro projeto que também nasceu dentro da UMIC, que foi a Beyond, e que, de certa forma, embora muito mais na área académica, portanto, em termos de teses, neste caso, de artigos científicos, mas que, hoje em dia, também é uma arma importante para os cidadãos com necessidades especiais, portanto, acederem a um conjunto vastíssimo de informação que, no meu tempo, eu teria que tirar sempre fotocópias, não é? O que era bastante mais complicado. Portanto, há efetivamente hoje em dia um conjunto muito grande de informação disponível e estamos a falar, ao fim e ao cabo, há 20 anos que eu saí daqui e em 20 anos o cenário é bastante diferente no que diz respeito à área do acesso à informação. Era este o meu testemunho, deixo as referências, não sei se depois quem precisar da apresentação poderá solicitar-me a apresentação, que eu deixo-vos as referências convosco. Obrigado. Agora, naturalmente, que a mesa estará disponível para alguma questão que possa ser colocada. Eu gostava apenas de voltar a mencionar este desejo que temos de implementar o plano de integração dos alunos com necessidades educativas especiais e, naturalmente, que um dos ativos importantes que o ISCTE tem é a biblioteca e o esforço que tem feito na produção de conteúdos, no aperfeiçoamento técnico e no seu envolvimento pessoal com este tipo de problemática, este tipo de questões. Haverão bastantes pessoas que trabalham no ISCTE, docentes e tudo, que não conhecem os equipamentos de que a biblioteca dispõe. E quando tivemos esta utilíssima apresentação do Dr. Jorge Fernandes, eu estava aqui a comentar com o Paulo que se um dia implementarmos alguns exercícios no curso de arquitetura sobre este tipo de temáticas, há logo uma vantagem importante em vir a encontros destes, que é ficarmos a conhecer as pessoas certas para virem cá dar uma achega aos alunos e fazer uma coisa a sério. Comentámos que, na linha do que eu disse à Cristina há pouco, os arquitetos gostam de resolver problemas complicados. Terrenos planos não têm muita graça. E estávamos a comentar que nem todos os arquitetos perspectivam as coisas deste modo, e o Paulo estava-me a dizer, pois, para alguns, o problema da acessibilidade é apenas um decreto-lei que se tem que cumprir. E, portanto, há uma resposta a uma questão burocrática e não existe o envolvimento, e quando eu adivinhei que admitia que a Margarida aqui tivesse sido convidada pela biblioteca por via da sua disponibilidade, é porque, se calhar dirão que é por outra razão, mas eu creio que é mesmo essa, não é? E, portanto, eu limitei-me a adivinhar porque conheço a disponibilidade que tem para apoiar os alunos. E, evidentemente, relativamente àquelas questões que há pouco tinha colocado, faz-me lembrar uma frase do elétrico chamado Desejo, em que a Blanche Dubois diz a um tipo, não te entregues aos brutos, não é? Don't give in to the brutes. Ou seja, docentes universitários têm sempre condições para criar relações com os alunos e indiferentemente ou particularmente conseguem fazê-lo, talvez porque não se entregam aos brutos. E portanto aqui é um aconchego à Margarida que eu compreendo a sua algum cansaço, mas dentro da sala de aula nós conseguimos sempre criar ligações com as pessoas. E uma coisa engraçada que os alunos não sabem é que às vezes estamos num auditório com 60 e tal pessoas e nós conseguimos perceber quais é que são os que estão mais atentos pela forma como olham, e isso é sempre uma satisfação dos docentes, e eu acho que
esperemos que continuemos todos a ter condições para fazer isso. Portanto, não sei se a doutora Maria João Amante... Eu só queria dizer, mas acho que tem que falar com o Dito, não é? E eu a dizer que talvez queira prestar alguma informação sobre a biblioteca. Não, eu não é propriamente uma informação sobre a biblioteca, mas eu penso que durante esta semana talvez seja hoje a única oportunidade que tenho de em público dizer algumas coisas. Eu gostava de aproveitar para agradecer a vossa colaboração, o facto de terem vindo aos da casa. Claro que nós achamos sempre que é sua obrigação, porque afinal de contas estamos na mesma casa, aqui trabalhamos e portanto todos, quando temos este tipo de ações, devemos participar sempre que podemos e que é solicitada a nossa colaboração, mas há as outras pessoas que vêm de fora e que vêm dispostas a partilhar connosco aquilo que sabem, as suas experiências. E depois tivemos a sorte também de contar com a parte toda da interpretação em linguagem gestual portuguesa, que é fundamental, e nós nesta semana conseguimos ter uma semana com muitas atividades e efetivamente por uma sociedade mais inclusiva. Eu compreendo aquilo que diz, mas o facto é que ainda temos que falar sobre estas coisas desta forma, porque, como me referiu, o que dizem as declarações não está longe de estar cumprido, não é? Claro que a diferença todos nós vamos sentindo. Eu própria também sinto hoje, tenho mais dificuldade em me baixar, em me levantar aquilo que fazia há uns anos atrás, porque, claro, os anos vão passando e o cansaço, temos que fazer as coisas de outra maneira. Aliás, eu costumo usar aquela máxima que é, no esforço físico, dizer que um homem carrega uma saca de batatas de 50 quilos e uma mulher não carrega. Não, carrega na mesma, só que em várias porções. Se calhar faz 5 caminhos, se calhar com 10 quilos de cada vez. E nós ajustamos e a diferença é perfeita, é algo com que nós temos que conviver. Para nós que estamos na biblioteca, como é óbvio, cada pessoa é uma pessoa e, portanto, a diferença é algo com que nós convivemos todos os dias. Agora, o que não pode existir, e foi aquilo que nós percebemos, é que, efetivamente, os nossos serviços são normalmente pensados para a situação comum, para aquilo que é o padrão, para aquilo que é a maioria. E o facto é que existem minorias, mas essas minorias têm exatamente o mesmo direito que os outros a ter acesso aos nossos conteúdos. E, portanto, aquilo que procuramos, e fizemos já há algum tempo, depois tivemos a sorte de, no caminho, ir falando com pessoas, e estas coisas também não vão por decreto, não vão por orientações, vão por nós encontrarmos as pessoas certas, no momento certo, e que são pessoas que normalmente têm sensibilidade, e isso é muito importante, para as coisas, e, portanto, e que estão motivadas e querem efetivamente ajudar a transformar uma realidade. E aí nós tropeçamos na professora Margarida, o que o professor Paula já tinha falado, o professor José Saldanha depois no pedagógico, porque aí também é importante ter, em alguns órgãos, ter aliados, não é? Porque são os nossos embaixadores e juntos podemos trabalhar e concertar e um esforço e juntar sinergias. E, portanto, aquilo começou por ser algum esforço assim disperso de algumas pessoas, tem vindo, sob a liderança também do professor José Saldanha, a começar a formar uma rede em que envolvemos os serviços de ação social, etc. Eu ainda há pouco disse que esta talvez fosse a única oportunidade em que durante esta semana publicamente podia dizer alguma coisa, e aquilo que queria dizer, porque acho que é da mais elementar justiça, e não são de todo palavras de circunstância, para além do agradecimento que vos faço, quero fazer um agradecimento às pessoas que na biblioteca, porque eu sou a cara da biblioteca com certeza, mas há muitas caras para além da minha e muitas pessoas que anonimamente ali trabalham e que todos os dias procuram dar o melhor dentro de um registro que eu lhes digo todos os dias, que é no final do dia. Não peço que façam este exercício todos os dias, mas eles estão aqui. De vez em quando convém nós pensarmos na utilidade daquilo que fazemos. E quando acharmos que aquilo que estamos a fazer não é útil, temos que começar a fazer outras coisas. Pronto. Mas temos que ser relevantes naquilo que fazemos. E o que aconteceu foi que estas pessoas, algumas estão aqui, o Bruno está ali, ele é uma pessoa muito motivada para esta área, e o facto é que fizeram este programa magnífico, que teve desde os workshops de braille, linguagem gestual, vai ter a venda de produtos na sexta-feira, vamos ter uma peça de teatro. Aliás, sexta-feira é um dia muito cultural, a partir das 6h30, portanto, quem puder cá passar na sexta-feira é muito bem-vindo, em que, efetivamente, todas as iniciativas, e é um programa muito recheado, em determinada altura eu pouco pude palpitar, que é uma coisa que também me chateia um bocado, porque eu gosto muito de dar opiniões e sugestões, e vi-me mais ou menos a confirmar aquilo que já estava mais ou menos decidido, não é verdade? Não estou a mentir. Pronto. E depois conseguindo fazer uma coisa maravilhosa, é que tudo aquilo que era preciso fazer, e todas as coisas normalmente exigem um orçamento,
todas as pessoas estiveram motivadas para fazer as coisas de forma completamente pro bono, não é? O que também nos facilitou muito a vida, porque não tivemos que andar a pedir muitas autorizações. Pronto, estas coisas são exatamente assim. E, portanto, eu acho que nós devemos de fazer, com certeza, mais encontros. Tenho pena que não apareçam mais pessoas, não foi por nós não divulgarmos muito, mas o facto é que ultimamente temos visto no ISCTE, que talvez exatamente por aquilo que a professora Margarida referia, o facto é que as pessoas estão divididas entre muitas atividades e o facto é que conseguirem aparecer nem sempre é possível. De qualquer maneira, como nós estamos a fazer a videodifusão, a expectativa que eu tenho é que há pessoas que não estão agora aqui fisicamente, mas estão a ouvir a sessão, e depois fica sempre a gravação para nós podermos ver. E a preocupação que eles tiveram e que tem estado presente em todas as ações é que, efetivamente, aliás, até o spot de promoção da semana foi feito de maneira a que todas as diferenças aqui estivessem esbatidas, ou seja, desde a língua gestual portuguesa, ao som, à imagem, etc., tudo foi combinado. E, portanto, eu quero agradecer muito. Está aqui o Bruno, não está nem a Célia, nem está a Lígia, nem está a Denise, mas o Bruno é o porta-voz, aliás, ele é que foi o mentor do grupo. Agradeço-vos muito, agradeço muito ao David ter vindo, porque lá está, dentro da diferença, isto é um esforço suplementar que se faz para estar aqui, e à mãe do David que o acompanha, que é muito importante. E convosco, com certeza que isto vai ter a utilidade, esta sessão terá a utilidade de nós ficarmos a saber, como a professora já Saldanha disse, quem são pessoas que estão disponíveis para colaborar, e provavelmente aquilo que vamos fazer daqui a um tempo é voltar outra vez a pedir a vossa ajuda para coisas. Mas isto é assim, o mal é as pessoas aparecerem a primeira vez, nós vamos bater outra vez à porta. E portanto era só isto, muito obrigada, e pronto, e também quem vem ao ISCTE para nos ajudar, quando um dia também precisar de nós, batam à nossa porta. Eu falo pela biblioteca, mas acho que toda a instituição assim está comprometida. Também ajudaremos naquilo que pudermos, está bem? Muito obrigada. Também pela minha parte agradecer aos presentes. Eu há uns anos, na universidade onde comecei a dar aulas, aconteceu que havia uma visita de estudo, os alunos tinham ido todos embora, e apareceu uma única aluna que não tinha ido na visita de estudo e disse com certeza que o professor, estando só eu, não vai dar aula. E eu disse-lhe, por acaso, faço todas as tensões de dar, e dei aula só à aluna, não tive problema nenhum com isso. Portanto, os números, como dizia há pouco a Margarida, não são coisa que me impressione especialmente, e portanto, obviamente, as pessoas que estão numa sessão deste tipo, como eu dizia há pouco, quando nós damos aulas e reconhecemos os olhares mais interessados, neste caso é evidente que todos os olhares são interessados. Pergunto se alguém quererá colocar questões ou até os membros uns aos outros. Já nos ficámos a conhecer. Eu acho que era bestial conseguirmos fazer um exercício de arquitetura um dia e convidar-vos a virem cá, tanto expor matéria, como além disso, eventualmente, para fazer parte dos júris, apreciarem e digamos que apontarem críticas a trabalhos que possam existir. Mas, evidentemente, temos este momento de possibilidade de interlocução. Se alguém quiser. Bem, eu gostei de ver que a minha provocação resultou e as pessoas pensarem de que, se calhar, isto tem mais impacto, ou devia ter mais impacto na sociedade. Acho que é muito importante. E acho que, como eu costumo dizer aos meus alunos, às vezes as coisas até podem cumprir a lei e, por exemplo, num estacionamento vem um carro, mete-se em cima de uma passadeira ou em cima de um passeio e lá se vai toda a acessibilidade do espaço. Isto tem a ver com a atitude e tem a ver com aquilo que o Paulo, acho eu, disse, que é o respeito pelo outro. E uma questão também de respeito. E eu gosto muito de trabalhar em equipa. Eu acho que todos nós só temos a ganhar pela partilha de conhecimentos e pela partilha de experiências. No meu percurso profissional também já trabalhei, estava a meter-me um bocadinho com vocês, mas eu já trabalhei com arquitetos, nomeadamente com a Faculdade de Arquitetura. Eles têm um núcleo de design inclusivo
em que nós participámos, com o técnico também. E eu acho que isso é uma mais-valia, portanto, só pedi um bocadinho a palavra para dizer que estou disponível para futuras parcerias. Pensei também muito sobre as questões do que é um bom apoio ou um bom serviço de apoio de uma faculdade. E a minha principal conclusão é que não devia de haver um gabinete de apoio ao aluno com deficiência ou com necessidades educativas especiais. Tem que haver um bom gabinete de apoio ao aluno. Ponto final. Não é? Mas até chegarmos aí tem que haver um percurso e temos que caminhar e, portanto, estou disponível para nós pensarmos e partilharmos um bocadinho destas reflexões. Tenho alguma experiência também e do meu lado, por ser da Faculdade de Diversidade Humana, nós lidamos muito com o corpo, com as pessoas, com os utilizadores e essa é a nossa mais-valia. Portanto, disponham. Sim. Portanto, eu faço parte desde 2003, pelo menos, de um grupo de trabalho de apoio aos estudantes com deficiência no ensino superior, do qual fazem parte, inicialmente, cerca de 10 universidades. E, ao que sei, o ISCTE também entrou agora recentemente nesse mesmo grupo. E, por exemplo, foi no seio desse grupo que nasceu a tal Biblioteca Aberta do Ensino Superior e outro tipo de iniciativas que têm sido levadas a cabo nestes últimos anos. E, obviamente, até no seio desse grupo, o ISCTE é seguramente uma grande mais-valia, e inclusivamente a sua própria biblioteca. Portanto, nós conhecemos o trabalho da biblioteca do ISCTE, todo o grupo reconhece que o trabalho é excelente e que precisávamos do vosso apoio para tornar, digamos, esta biblioteca aberta do ensino superior mais forte do que aquilo que ela é hoje. Portanto, hoje em dia penso que temos cerca de 3.000 registros nessa biblioteca e seguramente com a entrada do ISCTE isto poderia, e com outras universidades, poderia certamente reforçar-se e esperamos por vocês nesse grupo de trabalho. Eu gostaria, já aprendi muito com esta sessão e eu não disse, mas acho que a biblioteca é um espaço fantástico, assim como as iniciativas, que desde sempre, e a criatividade. Relativamente, já agora, só para explicitar que nunca me fez confusão dentro de uma sala de aula ter 60 alunos ou 50. O que eu sinto é talvez uma certa frustração de não poder dar aquilo que gostaria de dar mais a cada um deles, mas dou o máximo que posso e para mim os alunos, continuo a dizer, são a minha prioridade. Portanto, só para chamar a atenção. Obrigado. Há uma questão que a Margarida toca e eu acho que neste contexto e sobretudo no contexto desta extraordinária iniciativa da biblioteca, eu acho que é importante sublinhar que, enfim, eu próprio já tenho participado em algumas iniciativas da biblioteca do ISCTE e parece-me muito interessante que um serviço que poderia especificamente estar circunscrito à sua própria função, que era, obviamente, ser a guarda dos livros e, portanto, ter um guichê onde nós pudéssemos ir levantar os livros e pouco mais do que isso, e, portanto, já era uma biblioteca competente, desde que tivesse os títulos apropriados, não é? E, portanto, eu acho que é muito interessante poder percepcionar este esforço que a biblioteca do ISCTE faz para sair fora dos seus limites físicos, da sua área específica de atividade e para se apresentar como uma entidade com desejo de participar num debate muito mais ampliado do que simplesmente a sua própria competência mais evidente. E, portanto, é neste sentido que ocupa este papel cívico, introduz este debate de âmbito
ético, que neste caso concreto está vinculado às questões da inclusividade e da sociedade, mas que em outros momentos tem estado aberto a outros debates. E, portanto, acho que enfim, gostaria de deixar aqui uma palavra enfim, de saudação e de apreço ao trabalho que a Biblioteca faz, saindo justamente fora dos seus limites. E eu acho que esta... Que acaba por, de certa maneira, se assim se pode dizer, funcionar como uma espécie de metáfora daquilo que do meu ponto de vista particular, seria a visão que este tema tem, não é? Portanto, ou seja, uma capacidade de interagir, uma capacidade de estabelecer diálogos, de estabelecer pontes, de estabelecer proximidades, não é? E, portanto, que são tudo isto temas que neste contexto têm que ser trazidos para cima da mesa. E portanto, eu acho que é particularmente interessante este trabalho, enfim, que nós percepcionamos também no conjunto de exposições que são feitas na escassa área que tem disponível da vitrine, etc., mas sempre com uma tentativa de que a biblioteca possa ser um espaço público, um espaço aberto, um espaço de debate, um espaço vivo, sobretudo. Eu acho que isso é uma ótima orientação e, sobretudo, é uma mais-valia que o ISCTE apresenta neste contexto e neste serviço. Também acho que há uma questão importante que é poder percepcionar que, do ponto de vista do Conselho Pedagógico, e o professor Zé Luís Saldanha, meu amigo, que preside, também acho que é muito interessante percebermos que a orientação para uma temática com estes contornos, não é? Portanto, que pode parecer uma evidência, mas que não é assim uma evidência tão grande, não é? Portanto, há questões que são, do ponto de vista do ensino, que são muito particulares, não é? Portanto, a Margarida toca em alguns assuntos da nossa falta de tempo e também da nossa falta de formação, e esta formação tem um pouco a ver em grande medida, pelo facto de não nos confrontarmos uns com os outros em torno deste tema, não é? Portanto, do tema da inclusividade e do tema da inclusividade no ensino, e de como é que nós chegamos aos alunos, como é que chegamos aos alunos com dificuldades especiais, como é que chegamos aos alunos um a um, como sendo nossa competência enquanto professores, não é? Portanto, como é que estabelecemos estas proximidades, e isto, obviamente, que o debate tem que ser lançado, tem que nos envolver a todos, porque obviamente que estes temas não podem ser temas que são tratados por decreto ou que são tratados por uma legislação, etc., e eles só podem ser abordados num registro de proximidade. Se efetivamente nos conseguimos encontrar, nos conseguimos encarar e se conseguimos trocar estas experiências. E, portanto, eu acho que é particularmente interessante podermos ter uma sessão como esta, o Conselho Pedagógico e a Biblioteca, que com um esforço interessante para serem entidades que promovem este registro de participação no contexto do ISCTE. E, portanto, acho que era importante deixar esta palavra. Para encerrar agora a sessão, ocorria-me só um par de questões sobre as quais já ponderei. Uma delas passou-se uma vez que eu estava no aeroporto com a minha mulher e encontramos um casal que conhecíamos. Isto parece há décadas, porque ainda se podia fumar na gara do check-in, o que parece há décadas, mas não foi assim há tanto tempo. E o casal é bastante nosso amigo e eu verifiquei que ela estava a fumar e atirou o cigarro para o chão e pisou o cigarro, a beata, a 2 metros de um cinzeiro. E eu achei aquilo um gesto incompreensível. É evidente que eu achava que era pior ainda eu fazer o gesto agressivo de pegar na beata e meter eu no cinzeiro. Uma coisa que já me ocorreu no que toca a uma pessoa deslocar-se na rua é quando temos o azar de pisar um dejeto de um cão, não é? E ocorreu-me
que isto deve ser ainda mais enervante para um invisual que terá mais dificuldade em detectar. E, portanto, ocorreu-me isto são coisas que a gente pensa às vezes quando acorda às 4 da manhã e pensa como é que será um tipo ser invisual e andar no passeio cheio de dejetos de cão, não é? Uma coisa que me faz a maior confusão, as senhoras que desculpem porque eu não quero melindrar suscetibilidades, mas nas casas de banho os senhores há urinóis e às vezes há lá uma pastilha elástica, ou seja, alguém cuspiu a pastilha elástica ali para dentro. Alguém terá de tirar de lá a pastilha elástica. E isto parecem-me gestos de uma violência tão estúpida que eu lembrei-me disto assim de repente por causa do assunto daquilo que poderá ser um invisual que anda na rua e que pisa um dejeto de um cão. E a pessoa que tem o cão não devia precisar de ter depois um amigo invisual que lhe vem contar que isto se passa, devia chegar à conclusão sozinho. Isto para dizer o quê? Eu já verifiquei que, obviamente, no mundo em que nós vivemos, existem muitas pessoas que dizem que estão preocupadas. Algumas delas acreditam que estão preocupadas e não estão. Outras, piores, dizem que estão preocupadas e sabem que não estão. E eu diria que estas sessões talvez possam reunir aqueles que estão preocupados e que se calhar estão mesmo, não é? E não merecemos uma medalha por causa disso, esperemos é que o grupo se alargue na próxima ocasião. Já que se falou da minha condição de Presidente do Conselho Pedagógico, claro que me custa imaginar que posso chegar ao fim do mandato sem ter feito tudo, mas também é bom que o mundo fique em aberto para que se continuem a fazer coisas e que nós também continuemos, porque eu tenho sempre um bocadinho a esperança de duas coisas. Um dia ter feito tudo, que se calhar era um mergulho num vazio e não é possível, e o outro, tenho uma expectativa, assim, quer dizer, a minha agenda pessoal, gostava que todas as pessoas fossem felizes. Isto é assim um bocadinho tolinho de se dizer, mas gostava mesmo de acreditar nisso e continuar a prosseguir por esse caminho. Portanto, muito obrigado pelo convite e até sempre, claro.